Galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Vitor César, para quem não me conhece, e eu estou começando uma série de vídeos onde eu vou postar um vídeo por dia, e nós estamos vivendo em um tempo que é preciso falar de suicídio. Muitas pessoas estão se matando, e inclusive o número de cristãos que se matam está crescendo cada vez mais, né? Tem crescido cada vez mais. E nós não podemos negligenciar que existe isso. É muito triste, mas existe. Nós também não podemos omitir aquilo que nós deveríamos fazer para tentar evitar com que algumas pessoas em nossa volta pensem em fazer tal besteira, né? Nós temos que fazer algumas coisas, sim, mas eu quero também entrar na questão teológica do assunto do suicídio. Mas primeiramente eu quero falar para você: tem pessoas perto de você que precisam de você. Tem pessoas do seu lado que eu tenho certeza que você não conhece os pensamentos dessas pessoas, mas você pode evitar com que pessoas tirem a sua própria vida. Você pode gerar um sorriso no rosto de alguém. Você pode mudar a realidade de pessoas que você tem acesso. Veja na sua família se tem alguém precisando de socorro, passando dificuldade. Se você perceber, a maioria dos casos de suicídio é pessoas emocionalmente desestruturadas. É pessoas que estão enfrentando situações complicadas. É pessoas que perdem o rumo e não têm mais sentido na vida. Elas pensam que tudo acabou. Talvez você chegue para essas pessoas e mostre que não acabou, que não é o fim, que tem esperança. Da mesma maneira que Paulo e Pedro, os apóstolos, fizeram quando eles estavam presos. O carcereiro pensa em tirar a sua vida. Paulo e Pedro diz: guarde a sua espada. Ainda há esperança. Ainda há solução. Nós somos servos de Deus e eu tenho uma solução para você. Paulo disse isso. E aquele carcereiro tem um encontro com Jesus. Você também pode transformar vidas e mostrar para a pessoa que não é o fim. Ainda há esperança. E agora eu quero entrar na questão teológica, que muitos têm medo de entrar. E muitos, a maioria dos religiosos, vão automaticamente condenar quem comete tal prática, né? E eu quero ver fazer você olhar o outro lado da história. O que faz alguém perder a salvação? Ou o que faz alguém morrer sem salvação? Se você não gosta do termo perder a salvação. Veja bem, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Isso aqui está querendo dizer entender a palavra de Deus. Por quê? Porque você também vai ver em Mateus capítulo 13 que muitos ouviram a palavra de Deus, foram embora, e a palavra de Deus saiu do coração delas porque elas não compreenderam corretamente. E a palavra de Deus, ela é como uma semente que ela joga. Se cair em terras férteis, ela cresce e dá fruto, frutifica. Mas se nós não tivermos o entendimento correto, nós não vamos ter a fé verdadeira. Então logo você entende o quê? Que uma pessoa que ela chega ao ponto de se suicidar, de tirar a sua própria vida, você vai perceber que a maioria dos pecados, não só o suicídio, a maioria dos pecados, o problema é a falta de fé. O problema é que as pessoas que caem frequentemente, praticam frequentemente um tipo de pecado, é por causa que elas não têm muita fé.
elas vivem uma vida religiosa, mas elas vivem na prática de um pecado. Não tem muita fé. Por que eu digo isso? Experiência própria. Se você tem a fé, por exemplo, que a pornografia é algo que desagrada a Deus, você só cai nesse pecado frequentemente por quê? Porque você não tem fé para saber que Deus está ali com você naquele momento que você está acessando pornografia. Você só cai naquele pecado porque você não tem fé suficiente para saber que Deus é justo, para saber que aquilo ali Deus está vendo e Ele não está agradando, está magoando o coração de Deus. Então você faz tal ato. O suicídio, ele entra na vida de alguém com tentações, como outras qualquer. Por exemplo, uma pessoa que é tentada a ser egoísta, ela recebe a tentação e ela tem duas opções: alimentar a carne ou o espírito. Ou ela alimenta o espírito e vence a tentação, ou ela alimenta a carne e cai na tentação. Logo você vê em Gálatas capítulo 5 dizendo que há uma luta. Há uma luta. E o que você alimentar vai vencer, vai predominar. Aquele que estiver mais forte. Deduzimos que a pessoa que alimenta o espírito, a fé dela aumenta. A pessoa que lê a palavra frequentemente, a fé dela aumenta. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a fé, a Bíblia diz que ela gera esperança. E a esperança é esperar para aquilo que não aconteceu ainda. Porque se já aconteceu, a esperança é vã. Mas a fé, o cristão verdadeiro, ele tem uma esperança das coisas vindouras. E por mais que a pessoa seja um cristão verdadeiro, ele não vai pensar em tirar a sua própria vida como uma chave de fuga deste mundo. Você vê Paulo, por exemplo, ele queria partir, mas ele queria partir para estar com Cristo, e ele dizia: não, eu não posso fazer isso. Isso está em Filipenses. Se você ler lá, você vai ver que ele diz: seria melhor partir e estar com Cristo, mas contudo convém que eu glorifique o nome de Deus servindo os irmãos. Ou seja, ele sabia que o propósito dele não tinha acabado, e se acabasse, era Deus que daria o fim. Ele não poderia tirar com suas próprias mãos a sua vida, porque ele sabia que aquilo não era o correto. Ele sabia que quem deu a vida foi Deus e quem tira é Deus. Então ele sabia que o propósito dele era fazer com que o nome do Senhor seja conhecido, com que pessoas venham ter um entendimento melhor de sua fé. E nós vamos entender o quê? As pessoas que tiram a sua vida, você vai ver que elas estão totalmente abaladas, elas estão sem esperança, ou seja, a fé delas está desfalecendo. Uma pessoa que chega ao ponto de tirar a sua vida, ela não tem muito propósito de vida. Ela pensa em uma coisa: eu estou sofrendo e eu quero tirar esse sofrimento com as minhas mãos. E é diferente dos mártires, daqueles que sacrificam a sua vida por outras pessoas. Por exemplo, Jesus, ele diz: eu dou a minha vida. Ele estava dando a vida por outra pessoa. É um pensamento de companheirismo, é um pensamento de se doar, é um pensamento de totalmente contrário de um suicida, onde aquele que sacrifica a sua vida em prol de outro, ele está amando o outro, e porque ama o outro, ele entende que sua vida é menos importante. Agora, aquele que tira a sua vida, ele se ama demais, a ponto de pensar que ele pode tirar o próprio sofrimento que vive com as suas próprias mãos.
sem pensar em ninguém, sem pensar em sua família, sem pensar nos seus amigos, sem pensar que tem solução. Ele está cego, olhando somente a sua vontade. Eu quero tirar desse sofrimento e vou tirar esse sofrimento, custe o que custar, da maneira que for. Eu vou tirar e pronto. Aí nós entramos na questão de Sansão, por exemplo, que dizem que ele foi um suicida. Se você prestar atenção, ele fez muita besteira na sua vida, fez muita besteira. Mas depois ele se arrepende e diz: devolva o teu espírito a mim, Senhor. Ou seja, ele estava falando: devolva a vida a mim. Ou seja, eu saí do propósito, devolva a vida a mim, para mim ter um final, para mim ter uma morte digna do Senhor. E aí ele vai e diz: morra eu com os filisteus. Por que ele diz isso? Porque os filisteus era o objetivo dele. Os filisteus, combater os filisteus era o objetivo dele. E ele diz: se eu fiz burrada a minha vida toda, eu quero pelo menos morrer digno do meu propósito. Ou seja, ele volta para o propósito, como Paulo diz, que eu viva para que glorifique a Deus. Sansão também entrou nesse propósito. Ele morreu, porque ele sabia que o fim dele ali iria ser a morte. Então ele, no final de sua vida, ele se sacrifica. É diferente. E por isso que ele aparece em Hebreus capítulo 11, na galeria dos heróis da fé. É diferente. Mas eu sei de uma coisa: a maioria dos casos de suicídio é por falta de fé. E aqui eu entro na questão de salvação, que a Bíblia diz que nada nos separa do amor de Deus. Nada, nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nem a altura, nem profundidade, nem o passado, nem o presente, nem o porvir. Nada nos separa do amor de Deus. Por quê? Porque o amor de Deus, que nos foi revelado através de Cristo Jesus, ou seja, através da nossa fé em Cristo Jesus, nós temos acesso a esse amor. E se nós temos fé, nada nos separa deste amor. Só há algo que nos separa do amor de Deus: a falta de fé. Eu não posso julgar essas pessoas, eu não posso dizer o que aconteceu, o que está se passando ali. E eu não posso julgar o futuro dessas pessoas. Quem julga o futuro delas, a eternidade delas, é somente Deus. E eu quero dizer para você: se você tem esse tipo de pensamento, se passa esse tipo de pensamento na sua mente, cara, investe na sua fé. Todo pecado que você não está dando conta de vencer, investe na sua fé. É porque é falta de fé. Se você está com uma área que está com problema de pecado, seja ela qual for, e não está conseguindo vencer, é porque você tem pouca fé. Se você tem um entendimento correto, que as Escrituras é a palavra de Deus, começar a entendê-la como a verdade de Deus para nós, isso vai gerar uma fé, isso vai fortalecer você. Esses pensamentos vão começar a ser combatidos, porque esta é a fé que vence o mundo. Quero deixar essas palavras para você. Se você acha que esse vídeo tem que alcançar mais pessoas, compartilhe. Deixe o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. E ative as notificações, porque vai ter um vídeo por dia, pelo menos nessa semana. Então, se você tem alguma sugestão também de vídeo, deixa aí embaixo nos comentários. Deus abençoe a sua vida e até a próxima.